que foi para Itabuna, fez a sua vida profissional lá, trabalhou no rádio, depois trabalhou na televisão, foi secretária do prefeito e, enfim, chegou o momento de arrumar as malas para Feira de Santana. Vir para Feira de Santana, 1992. E como foi que foi essa epopeia de sair de Itabuna, a capital do cacau da Bahia, com o nome feito Itabuna, né? E singrar ares nunca dantes navegados? Isso foi em agosto de 1992, né? Me lembro bem o dia. Eu estava lá na TV Cabralha e tal, e Marcílio aqui, tinha uma apresentadora e repórter que estava se desligando da emissora para fazer a propaganda política, se não me engano, do prefeito José Falcão, do candidato na época, José Falcão. E ela se distanciou da TV para poder fazer essa campanha eleitoral. Marcílio precisava de uma apresentadora e de uma repórter também, né? E a gente já tinha alguns amigos aqui que trabalharam lá na TV Cabralha, entre eles Sandoval, que a gente chama de Dedé. Você conhece muito bem, Nando. E aí ele disse, olha, eu conheço uma apresentadora lá em Itabuna, Madalena e tal. E Marcílio tinha visto um material meu também na extinta Rede Manchete, né? Que a Cabralha era afiliada à Rede Manchete, de uma ameaça de cassação do prefeito Fernando Gomes. Eu tinha feito essa matéria e a matéria foi para a rede. E aí Marcílio ligou para a TV Santa Cruz, que já existia lá, já tinha inaugurado. Pedindo se eu sabia meu contato e tal. E aí o cara que atendeu, o diretor lá que atendeu, disse, olha, eu acho que ela não deixa a TV Cabralha, até porque ela tem uma relação de amizade muito grande com o Ramiro. Foi Ramiro que trouxe ela pra televisão e tal. Mas de qualquer maneira, eu vou te dar o número da TV e você liga lá para ver se alguém consegue te dar o número dela. E se ela está lá para te atender. Eu não estava, um amigo meu, Joel Filho, atendeu o telefone. E aí quando eu cheguei da rua, na reportagem, ele disse, olha, ligou um moço de Feira de Santana para falar com você. Não dê seu telefone, mas eu posso dar. Digo, se ele ligar novamente, pode dar, pra gente ver o que é aqui, né? Feira de Santana, eu tinha um namorado que ele era representante comercial aqui, né? E detestava a Feira de Santana. E me falava horrores de Feira de Santana. Então não via com muita simpatia a cidade, né? Mas até aí eu não sabia o que estava acontecendo. Não imaginei que eu viesse morar aqui. E aí Marcílio ligou para minha casa, minha avó, que eu fui criada com os meus avós, né? E aí conversou com ela que queria falar comigo. Quando eu cheguei, ela disse, olha, um tal de Marcílio de Feira de Santana ligou para você, deixou o telefone aqui. Quando eu liguei, né, era a recepção da TV Subaê. Pedi para falar com o Marcílio, e o Marcílio aí expressou o desejo de me trazer para cá. Disse, Feira de Santana, não sei, você pode mandar o material seu? Você deixa lá na TV Santa Cruz, eles mandam por malote e tal. Gravei uma fita, né? Uma fita VHS ainda. Deixei lá na emissora sem muito entusiasmo, assim, porque na minha cabeça eu não formatei a ideia de vir para Feira de Santana. Mandei e fiquei aguardando. Aí Marcílio colou no meu pé, eu te quero aqui, vem para cá. Olha, venha pra gente conversar. Eu vim sem muito compromisso, né, para conversar em Feira de Santana. Vim praticamente para dizer, olha, muito obrigada, porque eu era rimo de família, fui criada com meus avós, uma história longa de infância também. Mas aí não sei o que aconteceu, o que foi que me envolveu aqui, que 15 dias depois eu estava morando em Feira de Santana já. E essa história já tem 29 anos, né? Bom, feitos esse ano. E aqui você casou? Aqui casei com um itabunense, veja. Quando eu vim pra cá, eu era quase noiva de um rapaz lá em Itabuna, que não acabou o namoro, né? A gente ficou. Aí foi se distanciando. Ele queria que eu voltasse para Itabuna, acabei que não voltei. E ele não queria vir para Feira de Santana. Então, o casamento acabou, né? Mas acabei casando com o itabunense que você gosta muito, né? O Ney Paiva, professor Ney Paiva. E a gente está aí, há 21 anos já juntos, contando essa história, fazendo uma história. Seu esposo é uma figura muito, diria assim, diferente. Um cara, uma entrevista que nós fizemos aqui com ele. É um coração bom. Ele, cara, tem uma história também muito bonita, muito interessante, de vida. Agora, Madalena, vamos falar aqui agora da sua atividade profissional. Sim. A gente sabe que para você fazer a sua imagem, o seu nome numa cidade, você tem que viver a cidade, não é? Como é que é essa vida de jornalista, mulher jornalista de uma televisão em Feira de Santana?
É isso. Eu, como eu te falei, eu não busquei o jornalismo, né? Acabei que o jornalismo me buscou mesmo. E eu acabei me apaixonando. O jornalismo para mim se tornou um sacerdócio mesmo, né? Uma coisa que eu exercito com muita satisfação, com muita alegria, com muito gosto. Acabei me apaixonando por essa coisa de contar a história de pessoas, né? Contar a história dessa cidade, né? Gente que se supera. Infelizmente, histórias de sofrimento que a gente conta bastante, né? Então, eu me encontrei como jornalista e tive, eu não sei se sorte, não sei, né? Eu acho que presente de Deus mesmo. Eu acabei numa cidade que eu tenho uma relação muito boa com os feirenses, né? Me apaixonei por Feira de Santana e fiz aqui muitos amigos, né? Amigos bem próximos e amigos que eu encontro, né? Nessa minha trajetória. Tive uma aceitação muito grande do meu trabalho aqui e desenvolvi essa relação de amizade com essa cidade, né? Principalmente com Feira, a região de Feira. Então eu costumo dizer que eu sou feliz aqui, eu me realizei, tenho me realizado aqui como jornalista. Tive a oportunidade de aprender com pessoas aqui também que passaram pela minha vida, que são meus colegas de trabalho, né? Eu considero todos eles espelho que eu me miro constantemente. E aprendo com as pessoas daqui também, aprendo com as histórias daqui também, né? Tenho encontrado no caminho história de pessoas parecidas com a minha infância, que eu tive uma infância muito difícil também, uma infância, uma trajetória de dificuldade, né? De vencer a todo momento, uma criança que foi criada pelos seus avós, graças a Deus foi criada por eles, e tive que vencer as adversidades, as dificuldades da vida para chegar até aqui. Mas tive pessoas que apostaram no meu êxito, né? Que foram meus avós que me falavam constantemente que a educação era o caminho para tudo, né? Que a gente só vence mesmo se estudar, mesmo com as dificuldades, mesmo com todos os problemas que a gente enfrenta. E eles foram assim perfeitos em me incutir essa filosofia de vida. E cheguei e exercitei aqui tudo que eu aprendi nessa minha infância, que foi difícil lá em Itabuna, na minha adolescência, parte da minha vida adulta também que passei lá, né? Então, encontrei aqui um campo, acho que fértil para exercer minha profissão, para fazer aquilo que eu mais amo, que é o jornalismo. Agora, evidentemente que a gente olha a vida das pessoas que estão na tela, aquela vida glamourosa, a maquiagem, o estresse, né? A luz, e quem está lá fora olha aquilo ali como todo mundo quer ser Madalena. Isso. Toda mulher quer ser Madalena. Né? É verdade. Você sabe que isso é real, não é? Mas ninguém sabe das dificuldades que passa um jornalista. E imagina, na televisão, no rádio a gente já sabe como funciona. Aqui a Ana Paula chega aqui 4 horas da manhã para entrar no ar 6. Eu chego aqui, acordo 4h30, 5h30, estou aqui, Fernanda, Bárbara. Quer dizer, nós somos trabalhadores apenas diferente da maioria dos trabalhadores. Sim. Nós temos as mesmas dificuldades que temos cidadãos comuns. Agora eu gostaria que você falasse como é essa relação de uma afiliada da Globo, porque você sabe que você trabalha numa televisão que tem que seguir aquele rito, não é? Aquela exigência toda da Globo. Isso estressa? Isso essa questão, essa linha editorial, essa rotina de trabalho faz parte de todas as empresas, né? Aqui também eu acho que funciona exatamente assim. Fernanda, que experimentou um bom tempo da TV também, sabe que tudo é feito para ontem, né? Então a gente tem um deadline a cumprir, a gente tem um horário para chegar, a gente tem que correr atrás da notícia, apuração muito rápida, tudo muito para ontem. Emissoras com número reduzido de funcionários, então você tem, assim que funciona em todas as emissoras, né? Principalmente de interior. Parece ser uma vida glamurosa porque você está ali sendo conhecido por todo mundo, mas é uma vida de sacrifícios também, né? Você não tem feriado, você não tem dia santo, você às vezes não tem o seu final de semana e você trabalha naquele período ali intensamente, porque tudo tem que ser cumprido no tempo exato. A notícia ela tem que ser entregue. As coisas acontecem muito rápido, né? Nós pertencemos a veículos de comunicação eletrônico, né? Você tem que ter uma linguagem apropriada, você tem que levar uma informação para que o público possa entender do que você está falando, com uma notícia muito bem apurada, porque você lida com informação e você lida com vida de pessoas. Então essa história tem que ser muito bem contada, muito bem apurada,
estruturada para fechar no tempo certo, né? Principalmente, Fernando sabe disso, quando a matéria é para o dia, né? Quando a matéria é um factual que você tem que entregar. Então é tudo muito corrido, com muito sacrifício, né? Quando você chega no final de plantão seu, você está extasiado ali, né? Correndo atrás de tudo para entregar tudo em tempo hábil. Então é uma vida de sacrifícios, é uma vida corrida mesmo. E você tem, como você acabou de lembrar, e aqui também acredito com todas as emissoras, você tem uma linha editorial a seguir, né? Uma linguagem a seguir. É normal isso, a gente tem que se enquadrar nisso, a gente tem que seguir, né? Essas determinações. Mas tudo é pautado naquilo de que a notícia, em primeiro lugar, a notícia apurada com muita veracidade, a notícia com muita responsabilidade para que ela seja enviada ao seu público ouvinte, ao seu público telespectador, né? O Frei Monteiro está ouvindo a gente, manda um abraço para você. Um grande abraço. Um abraço para Madalena, da comunicação de Itabuna, a cidadania feirense, um caminho que eu conheço. Frei Monteiro, grande figura. Exatamente, já fizemos muito boas matérias, né, Frei, saindo por aí mostrando as histórias do meio ambiente de Feira de Santana, e agora, a gente sabe... Agora, Madalena, nessa sua trajetória, qual foi aquela matéria, aquela reportagem que você fez que mais lhe tocou, lhe emocionou, aquela que você disse, bom, essa foi a que eu me realizei? A gente tem muitas histórias, e por incrível que pareça, as histórias que mais marcam a gente são as histórias de superação, né? São as histórias infelizmente, que lhe marcam são histórias de sofrimento, né? Mas história de pessoas que você vê vencer o dia a dia, de vencer as dificuldades. E eu conto essa história sempre aqui em Feira de Santana. Se Conceição Borges estiver me ouvindo agora, ela vai contar essa história mais uma vez. A minha grande amiga Conceição Borges, né, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, quando eu cheguei aqui em Feira de Santana, em 1992, estava uma seca, uma das secas mais... como é que se diz, mais intensas, mais cruéis, né, que já a Feira de Santana, a região, já tinha enfrentado. Eu me lembro que eu vim ver chuva mesmo um bom tempo depois, né, porque foi um dos momentos mais difíceis em Feira de Santana, foi nessa seca lá desse começo de década de 1990. E a gente, quando vai fazer matéria na zona rural, geralmente a gente pede um reforço, né, uma ajuda no Sindicato dos Trabalhadores Rurais para que alguém acompanhe a gente pelos caminhos da roça, né? Que pra gente parece todos iguais, não? Você se perde. Mas as pessoas, não, quem mora lá conhece toda a história de pessoas. Primeiro, a zona rural tem essa particularidade das pessoas se conhecerem por apelido, né? Então você chega lá com o nome completo da pessoa, a pessoa não sabe quem é. E então a gente pede sempre o reforço do Sindicato dos Trabalhadores, que gentilmente nos acompanha para que a gente possa mostrar as histórias do campo, né? A história do homem do campo. E numa dessas minhas histórias, eu fui mostrar esse sofrimento de seca de pessoas que estavam sendo tão drasticamente castigadas pela seca. E aí pedi ajuda à Conceição Borges que me acompanhasse, né, numa das comunidades que tivesse bem sofrido lá, tá, a zona rural toda, mas algumas comunidades estivessem passando mais dificuldade. E Consa me levou numa comunidade do distrito de Maria Quitéria. A gente acabou indo numa casa de uma moça, uma jovem senhora, que ela tinha acho que uns 3 filhos e uma bebê ainda, né? E lá a situação estava bem séria, estavam passando muita fome, né? Comendo bredo, vocês sabem o que é bredo, né? Aquela folha que é muito deliciosa quando ela é muito bem temperada, com camarão, com essas coisas. Você faz um caruru delicioso com a folha do bredo. Mas em circunstâncias assim tão adversas, as pessoas pegam aquilo na roça, lava e cozinha com água e sal para comer, para se alimentar. E ali eu fui até, né? Fui buscar toda a história daquela mulher, mostrando a situação que ela estava enfrentando, de fome mesmo, de necessidade. Ela muito bem envergonhada com toda aquela história. A gente percorreu a casa, mostrei o fogão de lenha, mostrando o que ela estava passando com as crianças dela. E essa bebê me chamou a atenção, porque a bebê estava bem doentinha, recém-nascida, com febre. E, né, no meu pouco conhecimento, eu disse, essa menina deve estar com febre, porque ela está com fome mesmo, né, mal alimentada, deve estar com algum problema de saúde. Fiz essa matéria e no meio do caminho, quando eu voltei, eu falei com Conceição, olha, Conceição, a gente vai tentar buscar uma pediatra, né? Tinha uma amiga aqui em Feira, pediatra, e se eu falar com ela para que ela possa vir atender essa menininha para a gente ver o que é que pode fazer, porque ela tá doente, tá queimando de febre mesmo. No meio do caminho a gente veio e tal, trouxe essa matéria para o BATV. Acabei fazendo a matéria foi veiculada no BATV, mostrando toda aquela situação, a matéria para o dia. Eu morava ali na rua Juraci Magalhães, nessa época, ali no Ponto Central. E quando eu cheguei em casa, tinha na minha porta uma montanha de alimentos, que as pessoas no bairro foram recolhendo e deixou na minha porta com um bilhete. Madalena, para socorrer aquela família da zona rural.
Bati o telefone, botei para dentro da garagem da casa onde eu morava, era uma casa alugada. Liguei para Conceição, disse: olha, Conceição, a gente conseguiu, as pessoas deixaram, não sei nem quem são, porque eu estava morando recentemente na rua. E as pessoas deixaram aqui com bilhete, então tem muita comida que a gente vai levar para a roça. Pronto, vou arranjar um caminhãozinho pra gente levar. Amanhã a gente, assim, e aí a gente vai tentar conseguir também a pediatra para aquela garotinha. Só que consegui falar com a pediatra, traz a menina pra gente examinar. A gente foi levar a comida pra roça, né? Pra zona rural. Quando a gente chegou lá, o socorro chegou para essa família, né? E aí eu perguntei, né? Se a garotinha, a gente tá tentando levar aqui para um pediatra, a garotinha, infelizmente, tinha falecido, né? Não resistiu à fome. Eu me emociono sempre que conto essa história, porque foi uma história, como você vê, que me marcou na minha trajetória. De uma trajetória de dificuldade, de pessoas vivendo em meio à adversidade, vivendo em meio a uma política, talvez uma política pública que não seja muito bem feita, de socorro nas pessoas do campo, para se oferecer uma melhor condição de vida. Então, toda vez que alguém me faz essa pergunta, você tem uma história que lhe marcou bastante? Essa história é muito evidente em mim, porque me fez também me transportar à minha infância, que foi uma infância tão parecida quanto, né? Eu nasci no sertão de Jequié e meus avós que me criaram também passaram por dificuldades. A gente passou muita fome na infância. A gente já teve que contar com a ajuda de pessoas que podiam nos acudir para matar a fome, de famílias que vivem em meio às dificuldades, né? Que não têm muitas oportunidades para tentar ter uma vida digna. O mínimo que é ter a comida na mesa. Então, o socorro chegou para aquela família e o que mais me encantou dessa família, dessa senhora, essa jovem senhora que a gente levou essa comida, foi que ela ainda dividiu esse alimento para outras pessoas que também estavam com fome. Mas o socorro, infelizmente, não chegou a tempo para essa menininha. A criança acabou falecendo, não deu nem tempo levar para o pediatra que a gente tinha arrumado. Se você encontrar a Conceição hoje e perguntar, tem uma história que Madalena conta muito com emoção, e ela vai dizer essa história que a gente viveu na zona rural aqui de Feira de Santana, pouco tempo depois que eu cheguei aqui, acho que uns 2 anos depois que eu cheguei aqui. Pois é, Madalena, é muito bonita essa história. Quem manda aqui, o professor Mário Leal, também mandando aí um abraço para você. Beijo, Mário, amigo querido. Mas é o seguinte, a gente fica muito satisfeita com a sua presença aqui. Você sabe que essa história sua também me emocionou agora, as lágrimas vieram aos olhos. Faz parte da vida da gente. Mas você está hoje em Feira de Santana, radicado em Feira, contou a sua história de Itabuna, muito bonita, contou a sua história também daqui de Feira de Santana. Enfim, a gente só tem que dizer a você que Deus lhe abençoe sempre. Tem você abençoado. Continue sempre essa pessoa generosa, não vaidosa, né? Porque a gente não é mais a vaidade da mulher, sim, aquela coisa da mulher, que toda mulher é vaidosa. Eu estou falando a vaidade profissional, né? E humana. Muito bonita a tua história, viu? E fica aqui para você dizer o que desejar, né? É isso, eu vi há pouco tempo alguma coisa na internet de Mário Cortella, não sei se vocês sabem, aquele filósofo, e ele disse que na vida a gente tem que está isento mesmo de vaidades, e essa isenção de vaidade, ela se faz presente quando você agradece as pessoas que contribuíram para que você tivesse êxito na vida. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então eu tenho alguns agradecimentos que eu costumo fazer sempre, e um agradecimento especial a Ramiro Aquino, que foi o cara que a primeira Vila Modesto que me levou para o rádio. Ramiro Aquino, que me ensinou praticamente muita coisa em televisão, né? As coisas vão evoluindo, mas as coisas que Ramiro me ensinou na vida me norteiam até hoje na minha profissão, né? E aqui em Feira de Santana, Marcílio Costa, quando me convidou para cá, eu acho que Marcílio talvez não tenha ideia eu costumo dizer que as pessoas, existem anjos na nossa vida, né? Que Deus fala através dessas pessoas. E quando o Marcílio me convidou para cá, Marcílio me deu a oportunidade, às vezes eu falo com ele, não, você fez seu nome, o mérito é todo seu, mas para chegar até aqui eu tive Marcílio como um parceiro muito grande, que me trouxe para a Feira de Santana, me deu essa cidade presente, eu costumo dizer, e a oportunidade de dar continuidade aqui em Feira, uma cidade rica de histórias, né? De pessoas com histórias bacanas para contar, para que eu pudesse exercer aqui em Feira de Santana, morar na cidade que eu me apaixonei ao longo desses 29 anos
e exercer aquilo que eu gosto de fazer, como eu costumo dizer, que é gastar sola de sapato para contar a história de pessoas que não se cansam de caminhar. Então, os meus agradecimentos e ao público de Feira de Santana, né? Essas pessoas de Feira de Santana que demonstram gostar muito de mim. As pessoas dizem, olha, tem gente que costuma dizer assim, não, eu não tenho muito, sou muito chegada a muitos amigos. Eu tenho o privilégio de dizer que eu tenho muitos amigos e amigos bacanas que estão juntos comigo nessa caminhada. Vocês, por exemplo, aqui, que são meus amigos queridos, me dando a oportunidade hoje de conversar um pouco sobre minha vida. Ok, obrigado, um beijo no seu coração, um abraço ao seu esposo. Obrigada pela oportunidade. E volte sempre. Vou voltar.